E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos estudar o campo elétrico gerado por um dipolo elétrico em um ponto do espaço. Para fazer isso bem, você precisa recordar, se ainda não viu, os vídeos 1 e 2 da teoria do campo elétrico. No primeiro, nós vimos como calcular o campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme. E no segundo vídeo, nós estudamos o princípio de superposição para o campo elétrico devido a um sistema de cargas elétricas pontiformes. Vamos unir as duas teorias neste exemplo. Um dipolo elétrico nada mais é do que um par de cargas elétricas de mesmo valor em módulo, porém de sinal diferente. Eu posicionei as duas cargas, a Q1, que é mais Qzão, e Q2, que é menos Qzão, sobre o eixo Z. Observe as coordenadas da carga Q1, 0, 0 e D, e da carga Q2, menos Qzão, 0, 0 e menos D. Devido ao vídeo anterior, eu vou assumir as mesmas nomenclaturas. O vetor R1 é o vetor que denuncia a posição da carga mais Q1, Qzão. Está aqui as suas coordenadas. Nós temos o vetor Rzão, que denuncia a posição do ponto P no espaço, suas coordenadas são x, y e z, e o vetor R1', que é dado pela diferença Rzão vetor menos R1. O vetor R1', portanto, é obtido simplesmente subtraindo as coordenadas na ordem Rzão menos R1. X menos 0, x, y menos 0, y e z menos d. Para a carga Q2, que é menos Qzão, o raciocínio é exatamente o mesmo. O vetor R2, que denuncia a posição da carga Q2, menos Qzão, está nessa direção e sentido, com coordenadas 0, 0 e menos d. O vetor Rzão, com coordenadas x, y e z, denunciando a posição do ponto P. E o vetor R2', que será dado pela diferença Rzão menos R2. Eu vou também subtrair as coordenadas, x menos 0, x, y menos 0, y, z menos d, z mais d. E a partir de agora, nós vamos utilizar essa expressão para obter o vetor campo elétrico resultante nesse ponto P do espaço. Essa expressão nós deduzimos no vídeo anterior. Vamos, portanto, aplicá-la. O vetor E no ponto P, ele vai ser dado por 1 sobre 4π ε0, que multiplica, vamos abrir aqui um colchetes. O somatório vai de 1 a 2 e não de 1 a nzão, como vimos anteriormente, pois eu tenho apenas um par de cargas elétricas. A primeira carga, aqui vai entrar o Q1. A carga Q1 vale Qzão. Aqui vai entrar o módulo do vetor R1'. E aqui aparece o versor R1'. Como nós já conhecemos esse vetor, fica fácil. Então, no nosso somatório, a carga Q1 é Qzão. Eu vou dividir a carga Qzão por o módulo do vetor R1' ao quadrado. Nós sabemos que o módulo de um vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Mas como o módulo já está ao quadrado, a raiz não entra nos cálculos. Então eu vou ficar com x² mais y ao quadrado mais z menos d ao quadrado. Agora eu preciso determinar o versor R1'. Como nós já vimos, o versor R1' é o vetor R1', então eu vou escrevê-lo aqui. Ele é x na direção y versor, mais y na direção j versor, mais z menos d na direção k versor. E eu vou dividir tudo isso. É o vetor dividido pelo seu módulo agora. Agora sim, o seu módulo é dado pela raiz quadrada desse termo. Então eu vou obter aqui embaixo x² mais y² mais e menos d ao quadrado elevado a meio.
Analisando essa expressão, nós podemos dar uma enxugada. Observe que esse termo aqui está elevado a 1 e aqui elevado a meio. Então eu posso escrever apenas um termo elevado a 3 meios. Vamos fazer isso? Então, eu vou colocar aqui esse termo todo elevado a 3 meios. No nosso somatório, o segundo termo também vai trazer quesão. Como já tem um quesão no primeiro termo, eu vou colocá-lo em evidência. Então, eu já vou colocar o quesão em evidência aqui. E o vetor R1', eu vou colocar nesse numerador. A expressão vai ficar x na direção I, YJ, mais Z menos DK. Agora, como se trata de um somatório, eu vou somar com a parcela seguinte. Mas a parcela seguinte nos traz o Q2, o módulo do vetor R2', o versor R2', e eu já sei que o Q2 é menos quesão. Como eu já coloquei o quesão em evidência, eu não preciso inseri-lo aqui. E como ele é negativo, o valor de Q2 é negativo, aqui aparece agora um sinalzinho de menos em nossa análise. Então, eu já coloquei o quesão em evidência e fiz a regra de sinal. E agora eu vou analisar aqui novamente. Então, traço de divisão. Já dá para perceber que o formato será praticamente o mesmo, com algumas pequenas modificações. Então, aqui embaixo eu vou colocar o módulo do vetor R2' ao quadrado. X² mais Y² mais Z mais D². E quando eu for escrever o versor R2', vai aparecer embaixo a raiz quadrada do termo que eu acabei de mencionar. Ou seja, eu vou ter algo muito parecido com isso, só que no lugar de Z menos D, Z mais D. Portanto, nós temos x² mais y² mais Z mais D², tudo elevado a 3 meios. No numerador, eu vou colocar o vetor R2'. E o vetor R2' está aqui. xi mais yj mais Z mais DK. Essa é a expressão que nos permite calcular o vetor campo elétrico produzido por um dipolo elétrico em um ponto qualquer do espaço. Nós podemos reescrever essa expressão em duas parcelas. Observe que o xi mais yj ele não sofre alteração de um termo para o outro. Apenas a componente que acompanha K versor sofre uma modificação. Então eu vou reescrever essa expressão com os versores I e J e uma parcela com o versor K. A expressão vai ficar da seguinte forma. O vetor E no ponto P será o quesão sobre 4πε0 já está em evidência. Aqui nós temos o seguinte. Aqui eu tenho xi mais yj. Aqui eu tenho o xi mais yj. Então eu vou colocar quesão sobre 4πε0 que multiplica o primeiro termo. Eu vou colocar 1 sobre essa expressão elevado a 3 meios, menos 1 sobre essa expressão elevado a 3 meios, e xi mais yj do lado de fora, colocando ele em evidência na jogada. Então ficou 1 sobre x² mais y² mais z menos d² elevado a 3 meios menos 1 sobre
aqui eu tenho x quadrado mais y ao quadrado mais e mais d ao quadrado elevado a 3/2 elevado a 3/2, e aqui eu vou colocar a parcela xi mais yj em questão. Essa é a primeira parcela. Observe atentamente. Fazendo a distributiva, eu recupero os termos originais. Eu não posso me esquecer da componente k versor. Tratando dela nessa reta final, esse termo ele vai ser adicionado. Vamos colocar um mais aqui, ó, e continuar na parte de baixo. O Qzão sobre 4πε0 vai fazer a distributiva de novo, porque o Qzão sobre 4πε0 multiplica as parcelas que eu estou dividindo aqui, que eu estou separando. Então, mais Qzão sobre 4πε0 que multiplica. Vamos abrir um colchetes. Colocando o k versor apenas em evidência, porque os termos que acompanham o k versor são diferentes, eu vou ficar com z menos d no numerador sobre este termo elevado a 3/2, x quadrado mais y quadrado mais e menos d quadrado elevado a 3/2. Eu vou subtrair de z mais d no numerador sobre este termo elevado a 3/2. Então eu vou ficar com x quadrado mais y ao quadrado mais z mais d ao quadrado elevado a 3/2. E tudo isso na direção k versor. Observe bem a expressão obtida. Repare que, se eu jogar esse termo aqui dentro, eu vou ter novamente o xi mais yj sobre o termo a 3/2, elevado a 3/2, menos xi yj sobre esse termo, elevado a 3/2. E quando eu somo com a parcela de baixo, eu coloco o Qzão sobre 4πε0 em evidência. Como estes dois termos são iguais, o xi mais yj recebe z menos d k versor, e eu recupero o termo inicial, menos, e aí o mesmo acontece aqui, o xi mais yj, eu vou colocar o menos em evidência. Como essa parcela e essa são iguais, eu coloco menos 1 sobre ela em evidência, e no numerador eu recupero xi mais yj mais e mais d k versor. Portanto, essa é a expressão que nos permite calcular o campo elétrico resultante produzido por um dipolo elétrico em um ponto qualquer do espaço. No vídeo seguinte, nós vamos partir dessa expressão final, para analisar alguns casos particulares que são importantes. Espero vocês no próximo vídeo. Até!